que é a constelação familiar? A constelação familiar é uma terapia breve, focada e sempre por tema, tá? Então, a pessoa vem e traz um tema muito específico, podendo ser desde a área pessoal, profissional, e o olhar é sempre a partir da pessoa que foi buscar a constelação, nunca para olhar para o outro, certo? Mas o que a pessoa se sente sobre aquele tema que precisa ser olhado. Por que aquele tema está trazendo a dor, né? A dor aqui a gente fala do sentimento que pode ser constrangimento, pode a pessoa se sentir inferior, pode ser uma baixa autoestima sobre aquele tema em específico. Então, o que é a constelação? Uma terapia breve, focada, para a gente olhar o tema e você poder ali entender o porquê daquilo dentro das raízes que é a sua história, a sua família, né? O que você carrega do seu pai, da sua mãe. O fato é que a gente sempre repete padrão, né? Eu sempre gosto de contar aqui a história da criança que chegou na mãe e viu a mãe cortando a cabeça e o rabo do peixe. Ela falou, mãe, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? E a mãe falou assim, ah, filho, eu aprendi com a minha mãe assim. E aí chegou na avó dela e falou, vó, por que a senhora corta a cabeça do rabo e do peixe para assar? E a avó falou assim, ah, porque eu aprendi com a minha mãe assim. E aí chegou na bisavó, que estava viva, né, e falou, Bisa, por que a senhora cortava a cabeça e o rabo do peixe? E ela falou, filha, quando eu era pequena, não cabia na forma o peixe inteiro. Então a gente comprava esse peixe, a gente ia cortar a cabeça e o rabo, fazer uma sopa disso, mas para que a gente pudesse couber na forma. Então as filhas, depois disso, não questionaram, até que veio essa criança e questionou o padrão. E é isso que acontece muitas vezes em constelação. A gente repete padrões, não existem só padrões ruins, né? Existem padrões bons, mas ruins existe alguém na família que vem. Então, nasce essa pessoa que vem e questiona, né? Fala, não, por que disso? Por que eu continuo fazendo as mesmas coisas? Às vezes é questão de amor cego, entende? Às vezes é realmente aprendeu culturalmente naquela família, que aquilo é daquele jeito. E sim, você pode mudar esses padrões. Então, o que a constelação é? Ela traz a consciência desse padrão, do porquê disso, e olhando através dos seus sentimentos, o porquê que você tem esses sentimentos e sensações sobre isso. E isso pode ser olhado para qualquer coisa na vida. E o que a gente olha dentro da constelação? São as 3 leis, que a gente chama de leis do amor, que é a lei da ordem ou hierarquia, né? Quem nasceu primeiro, os nossos pais, nossos avós são maiores do que a gente, filhos são sempre menores, e o que é igual a gente, nossos companheiros, nossos irmãos, nós somos todos iguais, né? E depois tem a lei do pertencimento, né? Que a gente não exclui nada nem ninguém, inclusive a gente inclui abortos. Então eu falo isso muito para mulheres, porque muitas mulheres me procuram e elas fizeram aborto e não importa o motivo dentro de constelação. A gente só precisa incluir na história para que isso não traga muita dor, né? Então a gente inclui todos, até os abortos, todos fazem parte, o sistema final veio, né? E eu também falo muito para as pessoas que a gente não só inclui pessoas, como tudo que a gente exclui. Pode ser sentimentos, que a gente acusa o outro, que entra na questão do julgamento, né? E a lei do equilíbrio, do dar e receber. A lei do equilíbrio, ela tem que ser desde a comunicação, como também nas relações. Porque, por exemplo, se alguém grita com você e você não responde, fica engolindo, depois você fica se sentindo lesado. Então, o que eu falo para as pessoas? Tem que gritar de volta. Nem que seja você não grita comigo. Mas você tem que equilibrar a situação. E nas relações, por exemplo, pessoas que doam demais. Imagina, um relacionamento tem que ser metade, metade. Aí a pessoa dá demais. Além de, muitas vezes, não dar espaço para o outro. Então, além de não dar espaço para o outro, né, poder retribuir, e isso pode espantar muitas pessoas, como também aquela pessoa que se sente vítima da vida. Claro que existem vítimas, tá? Pessoa que foi estuprada, pessoa que sofreu algum tipo de violência. A gente não tá falando desse tipo de vítima, mas vítima da vida. Aquela pessoa que eu não sou feliz porque o meu pai não me deu um carro, porque minha mãe não me pagou a faculdade. E ela se sente vítima da vida e isso vai trazer muita dor, né? Então, a gente entende que é preciso equilibrar tudo isso. A questão do julgamento. O fato é que eu sempre falo que a gente julga o tempo todo. Por exemplo, se eu te der agora um prato de macarrão, você vai julgar se está gostoso, se está ruim. E adivinha, você tem o direito de falar que está ruim. O problema é quando você fala, ó, não gostei do seu macarrão, Débora, ó, ninguém come o macarrão da Débora, porque é o pior macarrão do mundo, hein? Ó, vamos todo mundo correr. Porque você já tá falando por todo mundo, você já tá julgando até o paladar dos outros. Então, assim, você tem que ter o direito de gostar e não gostar. Mas quando você fala pelos outros, você toma um lugar que não é teu. E isso vai te trazer
O ponto que a gente mantém a palavra julgamento é porque justamente a gente traz o julgamento junto da condenação. Isso não só no prato de macarrão. Por exemplo, quando eu não concordo com o que o outro pensa, com o que o outro fala. Entendeu? Eu tô julgando e condenando já. Onde já se viu a pessoa pensar diferente de mim? Onde já se viu o ser humano pensar diferente, não me apoiar nas minhas ideias, nas minhas causas? E aí isso vai trazer muita dor para a pessoa, principalmente quando ela julga as raízes, né? O pai e a mãe. Né? Então é por isso que a gente entende cada um no seu papel, coloca em ordem, para que a pessoa dentro da alma dela, a alma que a gente é o subconsciente, para que ela tenha paz nessa caminhada. Então, um constelador sério, ele vai olhar sempre essas 3 leis, o que está fora de equilíbrio, sem julgamentos. Né? Então, uma das coisas que a gente mais fala em constelação, que já constelou sabe, é o eu vejo você. Quando eu vejo você, eu dou o direito de você ser você, sim, o que eu acho que você deveria ser. Eu te aceito e te olho de maneira completa, permitindo que você seja você. E eu posso falar essa frase do eu vejo você para sentimentos, pessoas. Eu posso colocar isso. Tanto que a primeira coisa que eu falo antes da gente começar a sessão, olho para a pessoa com o coração aberto e falo, eu vejo você. E aí isso abre o quê? Uma folha em branco entre a gente, para a gente olhar o campo junto. O campo aqui, o campo morfogenético, é justamente para a gente olhar a questão das suas raízes. O que aconteceu na sua relação com seu pai, com a sua mãe? Qual o seu sentimento sobre a sua... Por que a sua carreira não está indo para frente? Entende? A questão quando a gente considera a doença sempre a partir de você, qual o sentimento e a sensação que essa doença está te trazendo? O que é preciso olhar nisso? Entende? Para que até mesmo você possa aceitar o tratamento, que é, além de olhar a doença, às vezes tem que constelar o tratamento para que você entenda que essa é a sua realidade atual. Porque em constelação a gente não cria nada, a gente aceita os fatos. Quem constelou aqui sabe, ninguém cria nada. Quando o constelador é sério, é claro. Então, assim, o importante é a gente olhar as coisas como são, para que a gente entenda que a gente não vai mudar o outro. Por isso que, assim, quando a pessoa vem constelar mãe, pai, marido, a mudança tem que ser a partir dela. Não é vir constelar esperando a mudança do outro, não, é a mudança de si mesmo, para que você possa mudar a sua história, porque você é o único responsável de mudar isso. E esse olhar de respeito, com muito respeito pela sua história, para que você possa aprender e ir além. Porque lembre-se, a constelação, que é a função dela? É trazer a consciência, ponto. Não é para abrir caminho, não traz amor em 3 dias, nada disso. É para trazer a consciência. Com a consciência você pode mudar. Porque afinal, se estivesse já no seu racional, você já tinha mudado. Então são coisas que estão dentro de você, na sua história, que aí está querendo emaranhar, está te prendendo, está paralisando a tua vida. E é isso que a constelação faz, ela traz a consciência, ela te mostra, ó, tá vendo? É por isso que você não tá conseguindo andar. Que tal liberar esse sentimento? Que tal liberar esses julgamentos? Que tal aceitar a sua história do jeito que é, aprender com ela para ir além? Que tal olhar com mais leveza isso? Que tal não levar esse peso para o presente e para o futuro? Que tal fazer diferente? E é isso que a constelação faz. É por isso que ela é tão profunda, por isso que uma sessão, é por isso que a constelação é tão profunda. E é por isso que o constelador, assim, a maior responsabilidade da constelação, principalmente via web com bonecos, está na mão do constelador, para ele se manter isento e conseguir olhar a história da pessoa, para que a própria pessoa entenda o que está acontecendo ali. Então, os bonecos, eles não andam, eles não falam, eles não se mexem sozinhos. A pessoa consteladora fala, tô sentindo. Não. A gente pergunta, nessa situação, quem representa você? Ah, esse boneco. Então vamos colocar esse boneco. Quem representa fulano? Ah, esse outro boneco. Então colocar. Nessa situação, como vocês estão? E aí, através de perguntas, a pessoa vai formulando, e através de cada movimento, o constelador vai falando, tá vendo? Essa postura te traz isso, pode trazer tal consequência. Faz sentido? Ah, faz. E aí a gente começa as frases de solução que a gente aprende dentro da constelação, que são frases que a gente entende que é uma conversa com a alma. E a alma aqui não é nada místico, não sei o que, é o subconsciente. Mas quem entende e digere aquela alma tem mudança real de vida. Então é por isso que a constelação é uma excelente ferramenta. Na minha opinião, todo mundo deveria constelar pelo menos uma vez na vida.
para entender as suas raízes, aceitar as suas raízes. A constelação ela tem um poder de te colocar no teu papel de filho, porque não adianta querer ser uma boa esposa ou um bom marido se você não é um bom filho. E o bom filho aqui eu tô falando do sentimento, entende? Até mesmo para reconhecer que você teve pais tóxicos, se você teve uma história de pais tóxicos, e não carregar essa culpa e não perpetuar isso na sua história. Então dá para encerrar padrões, sim, através da constelação. E esse é o convite da constelação, tenha consciência para que você encerre esse padrão de dor. Então vem constelar. Para agendar aqui no perfil, você tem um link, você vai lá, clica e pode agendar a sua sessão de constelação. É uma honra, se você me escolher, poder ser a sua consteladora. Certo? Um beijo para todo mundo e vem constelar.